numa conversa, estava fazendo um diálogo aqui com o meu marido, né? E aí ele falou assim, nossa, a palavra culpa, ela é pesada, né? E eu falo assim, não, não é pesada, é assim que a gente sente, né? Por quê? Porque tudo recai sobre a mulher, né? E aí ele falou assim, mas não é bem assim, vocês não são culpados. Não, a gente não é culpada, não é culpada de fato. O fato é que as coisas, a responsabilidade recai sobre nós, né? Então foi nesse sentido que a gente levou esse diálogo. Porque na cabeça dele, ele não culpa, ele fala assim, minha mãe é maravilhosa, não culpa minha mãe das coisas, né? Não, não é essa a questão, mas a questão é de quanto nós temos mais responsabilidades sobre os nossos filhos do que o sistema paternalista tem, né? Então, entrando um pouquinho nessa questão de um sistema, né? De uma sociedade, de uma cultura. Então, não é falar assim, nossa, é culpa de quem? Não, não é culpa, gente. É a coisa que a gente precisa começar a movimentar. Porque se a gente não for movimentando gradualmente, a coisa vai continuar. Né? E a gente continua sobrecarregada, então a gente continua largando o trabalho para poder ficar em casa com os filhos, a gente continua não deixando de ganhar por causa dos filhos, a gente continua sendo constrangida porque a gente tem filho e não é justo, né? A gente se desdobra para fazer tudo, né? Aqui em casa mesmo foi um longo período para a gente conseguir entrar numa conexão de que eu tinha também que trabalhar, de que eu tinha também que fazer as minhas coisas, mesmo eu estando em casa, eu também estava trabalhando. Então, que eu não podia estar 100% do meu tempo com as crianças pendurando em mim, né? Então, que a gente precisava dividir as tarefas, que cuidar das crianças é trabalhoso, cuidar das crianças é puxado. E aí, quando a pessoa sente na pele, então, por exemplo, o meu marido, quando ele sentiu na pele, ele falou, nossa, como é puxado mesmo, né? Então, é importante a gente dividir, é importante. Eu falo assim, aqui a gente está falando muito sobre como a mãe faz isso, como a mãe faz aquilo, mas hoje nós vamos falar um pouquinho de como a mãe também traz a responsabilidade masculina. É óbvio que a gente vive numa sociedade que a gente tem diferenças muito grandes de personalidades, né? Não vou entrar em questões políticas, não vou entrar em questões religiosas, não vou entrar em questões nenhuma desses pontos. Porém, eu estou entrando aqui com dados estatísticos, né? Tá aqui, ó, marquei tudo no papelzinho aqui para não perder nenhuma informação para vocês, porque isso é realmente muito importante e é realmente muito relevante. E aí, a gente se vê assim naquela condição. E o que eu posso fazer para começar a mudar isso? Né? Então eu falo, vocês conhecem aquela história do passarinho, né? Que a floresta estava em chamas e daí o passarinho ia lá e pegava um pouquinho de água e cuspia lá na floresta em chama. Ia lá de novo na lagoa, pegava um pouquinho mais de água e cuspia lá na floresta. Ia lá e aí chega o seu coelho e fala: "Ô, oh, seu passarinho, você acha que você com esse biquinho vai conseguir apagar toda essa chama?" Ele falou assim pro coelho: "Se eu vou conseguir, eu não sei, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte." Então, é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo a minha parte, compartilhando com vocês alguns pontos em que eu comecei a trabalhar dentro da minha casa e o que nós tivemos resultados. Gente, não é fácil, porque a gente gerou muitos atritos aqui em casa. Não pensa que fala assim, nossa, ela foi lá e conversou com ele e deu tudo certo. Não, a gente teve alguns atritos, principalmente no começo, né? Porque, vamos lá, a mulher tá lá, firme e forte, né? Teve parto, teve um monte de coisa e tá lá, né? E aí, a hora que ela chega em casa, ela tem que continuar, tá com dor, tá tudo aquilo, mas ela tem que dar o banho no neném, ela tem que pegar, ela tem que dar mamar, ela tem que acordar de noite, ela tem que fazer uma série de coisas. E o marido tá assim, eu não vou pegar porque eu tenho medo. Eu não tô tirando o direito deles de terem medo, mas eu tô falando assim, ei, você é o pai dessa criança, né? Então foi mais ou menos assim que a gente trabalhou aqui. Então eu não tirei o direito dele de ter medo, porque eu também tive medo. Nós mulheres, nós também temos medo. Aí eles respondem, né? Tem
o diálogo, né, em cima de tudo isso, e os argumentos que são válidos. Eu não estou tirando a validade do pensamento, a validade da sociedade, a validade de uma cultura que vem há muito tempo fazendo exatamente a mesma coisa. Então, o que eu estou aqui é fazendo assim, vamos devagarzinho, vamos começar a transformar isso, vamos virar essa chavinha, vamos, né, vamos fazer de outro jeito, vamos ver se dá certo de outro jeito.